Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje na aldeia Mata Sagrada, da retomada Guarani em Maquiné, para fazer a conversa aqui do nosso segundo Conversa Cidadã de 2021, né? O segundo programa que a gente está fazendo em período de pandemia. No ano passado a gente fez em formato de podcast, esse ano nós estamos fazendo em formato de vídeo ainda, sem poder contar com o público presencial. O tema geral desse ano que a gente está fazendo, desse projeto conduzido em parceria pelo Instituto Goethe, Porto Alegre e pelo Sul 21, é o tema do bem viver, né? Afinal de contas, em que consiste essa ideia que vem sendo muito falada nos últimos anos, considerando tudo que a gente está vivendo nesse período, né, desses 2 últimos anos de pandemia, de restrição, de distanciamento social, de privação de direitos, de contatos com as pessoas. Então a gente veio aqui, a ideia hoje é conversar com o André Benites, cacique André Benites aqui da retomada Guarani, e com o Marcos Caigangue, que é do Conselho de Missões entre Povos Indígenas, do COMIN. E a gente quer conversar um pouco então sobre o que consiste, né, essa ideia de bem viver no contexto que a gente está vivendo, e falar um pouco também todo o processo de violação de direitos, né, que os povos indígenas estão sofrendo no Brasil. Então esse é o tema geral dessa conversa de hoje. Em primeiro lugar, André, agradecer a nos receber aqui. Mais uma vez, a gente teve uma conversa aqui em 2018 e eu queria te propor para iniciar essa conversa lembrando uma coisa que tu falou, né, ao falar do início, né, do qual foi o sentido dessa retomada que a comunidade Guarani fez aqui em 2017, né, se não me engano, que foi o começo, e qual é o sentido do ponto de vista da relação com a natureza, o que ela significou, o que ela significa, aliás, né, para vocês, né, e o que isso tem a ver com o conceito, com essa ideia de bem viver. Bom dia e obrigado por participar. Bom dia, eu sou André Benites, sou cacique da aldeia Caguiporá Mata Sagrada, aqui em Maquiné, primeira retomada da nação Guarani, aqui no sul principalmente, né. Falar um pouco da retomada, né, porque e como surgiu esse nome também, né, para nós indígenas entender, sabe, porque foi conhecido como os primeiros retomados, né, na vista o entendimento do Juruá. Mas para nós qualquer canto, qualquer momento, qualquer luta, tudo é retomada. Então retomada já vem há muito tempo, né? Porque desde que o português e o espanhol chegar aqui, ele tomou nosso território, tomou nossa liberdade, né? Nossa vida, né? Então a gente, depois desse, né, começou a luta para a gente voltar a ter a nossa liberdade, né? Então cada conquista, cada espaço, né, cada luta é retomada, né? Então retomada já vem acontecendo há muito tempo, né? Só que sempre tento explicar, né, para o não indígena entender também, porque cada espaço, né, cada luta, cada lugar é totalmente diferente, né? No nosso direito, a gente tem direito de autodemarcação, que já aconteceu em muito lugar, né? Também veio ocupação tradicional também, então cada caminhada, né, cada espaço, né, cada luta, a gente vem conseguindo palavras, né, para o não indígena entender, sabe? Porque para a gente, principalmente para os povos indígenas em geral, principalmente para o Guarani, para nós não existe isso, né? O nome é diferente, assim, né? Por exemplo, território, a gente chama Uirupá, o Uirupá significa terra só, né? Então não tem divisão, né? Não tem estado, não tem país. Então o Uirupá é uma terra só, né? Então é nosso entendimento, né? Mas para o não indígena vem muitas coisas, né? Então muitas vezes a gente estranha isso, né? Então, para a gente se lidar com o não indígena, também a gente tem que usar as palavras dele, né, a língua dele, para ele entender. Se a gente falar na nossa língua, ele nunca vai entender. Então, por isso a gente achou a palavra-chave aqui na retomada para a gente dizer retomada, né? Porque na entrada, no começo de a gente entrada, família aqui
nessa área do estado, né? Todo Juruá vem falando que um grupo indígena invadiu a área estadual, né? Então a gente tentava explicar para ele, né, entender. Não, a gente não está invadindo, a gente está apenas voltando o que era nosso, né? Porque nosso antepassado já viveu por aqui, já passou por aqui, então a gente entrou aqui porque a gente sabe que é nosso, né? Então a gente vem explicando, né, isso, e ficamos para resumir essas palavras, né? Não, a gente está fazendo essa apenas retomada, né? A gente tá retomando aquilo que foi tomado por nós, né? Então é por isso ficou retomada, né? E também a gente falou sobre a retomada, não é só retomar território, né? A gente está retomando a nossa vida, né? Nossa liberdade, nossa alegria, principalmente da criança, né? Porque eu sempre digo assim, né, que acho que aqui no Brasil, falando em geral, a gente não tem mais tranquilidade, né? Liberdade. Muitas famílias, né? Muitos povos, né? Ele dorme, ele levanta, tudo com preocupação. A gente ficou muito feliz, né? Depois dessa retomada, né? Que nunca aconteceu aqui, depois da retomada, né? A gente entrou aqui como se fosse, a gente já tinha a aldeia há muito tempo, né? As crianças, né? Mulheres, família, entrou com alegria, assim, e continuou com isso, né? Até hoje, né? Criança ficou totalmente feliz, né? Com liberdade, brincando, né? A gente dorme tranquilo, a gente levanta, né? Tranquilo, mesmo sabendo que tem muitas coisas rolando na cidade, né? A nossa visão é isso da retomada, né? Então, voltar até a liberdade nossa, né? Mata sagrada, por quê? Mata sagrada porque, na visão do Juruá, por exemplo, a gente tem aqui em Maquiné, em geral, aqui no litoral, a gente tem 80% que a gente precisa, né? E digamos que é intocável, né? Ainda. Então, por isso que a gente chama o Caguiporã, que Cagui mata, não foi reproduzido, né? Natureza que está ali sempre e vai ficar sempre, né? Então, por isso a gente fala da Caguiporã. Então, mata limpa, mata verdadeira, né? Então, por isso é Caguiporã, que é mata sagrada, né? Acho que tem tudo a ver, né, com mata sagrada, com retomada, essa bem viver, né? Porque a gente não tem como a gente pensar de bem viver se a gente não tem espaço, né? Se a gente não tem liberdade, né? Se a gente não retomar nossa vida, nossa realidade, a gente não tem bom viver. Então, para começar, nós temos que ter espaço, nós temos que ter nossa aldeia, porque a gente chama tecoá. Tecoá é nosso modo de viver, modo de entender, né? Modo de ser do dia a dia, né? Então, esse é tecó. Tecoá a gente fala porque A significa espaço, lugar onde a gente mantém nosso direito, nossa cultura, nosso modo de viver, nossa língua. Então, por isso é tecoá. Então, já vem com duas explicações, né? Tecó e A, né? Então, o espaço onde se mantém a cultura viva, né? Então, esse é bem viver para a gente, né? Porque não adianta a gente plantar, né, tudo que a gente precisa e não tem liberdade, né? Então a gente não tem liberdade, né? Então a gente não, esse não é bem viver. Para falar sobre bem viver, para a gente ver o bem viver, nós temos que ter tudo, né? Espaço, nós temos que ter nossa cultura, nossa liberdade, nossa alegria, saúde principalmente, né? Principalmente também a gente pensa da mata, né? Da natureza, né? Porque sem natureza a gente não tem bem viver também. Porque através da natureza vem tudo, né? Vem alimento, vem respiração, vem vento, né? Ar puro. Então, tudo vem através da mata, né? Porque sem a mata, sem natureza, a gente não tem nada. A gente sempre pensa, a gente tem visão, né? Por exemplo, cidade grande, né? Tem pessoas, sempre eu digo assim, né? Tem muitas pessoas, muito juruá rico, né? Lá, com muitas coisas, mas só que ela não tem essa liberdade, bem viver, ele não tem mesmo tendo essa coisa toda que ele precisa, né? Então, para ter bem viver, para viver junto com bem viver assim, é mais
vida simples, né? Que o Juruá sempre diga que é vida simples, né? Para mim não é simples, para mim é vida pura. Eu sempre tento explicar, né, que muitas vezes a língua dos não indígenas também cai no lugar errado, né? Por exemplo, simples, tu fala da peça simples que não presta, que pode estragar simplesmente, né? Mas essa vida simples não é vida simples, é vida pura, vida que começou e que vai até o fim do mundo, né? Então, esse não é uma coisa que pode acabar assim do nada, né? Então essa é vida pura, né? Então eu sempre digo assim, essa não é vida simples, essa é vida verdadeira, né? Então sempre tento explicar por essa linha, né? Porque muitas vezes, sempre eu digo também, nosso entendimento, nossa visão, muitas vezes não tem tradução exata, né? Principalmente do Guarani, assim. Então a gente se esforça, né, para a gente tentar pelo menos chegar mais perto possível da língua portuguesa, né? Então, eu acho que bem viver tem tudo a ver com isso, né? Principalmente da retomada de nossa vida, né? Se a gente não retomar nossa vida, a gente não tem isso, né? Então, mais ou menos essa é a minha fala, por enquanto. Tá bom, obrigado, André. Marcos, como é que tu vê como é que tu definiria essa ideia tua visão sobre essa ideia de bem viver nessa atual conjuntura que a gente está vivendo e principalmente a realidade que os povos indígenas vivem hoje aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo? Bom, primeiro cumprimentar o André, né? O Marco também, e tentar compartilhar um pouco dessa linha, dessa fala do André no sentido de o que seria o bem viver para nós, povos indígenas. O André já trouxe uma boa noção, né? Uma baita explanação do que seria o bem viver numa perspectiva, né, Imbiá-Guarani. E eu, enquanto indígena da etnia Caingangue, também me identifico muito na fala dele, porque o bem viver para os povos indígenas ele é semelhante, né? Ele tem esse elo de ligação entre os 304 povos indígenas hoje no Brasil. Digo 304 porque até o último censo do IBGE de 2010, nós éramos 305 povos indígenas, né? Devido à pandemia de Covid-19, nós tivemos o último indígena da etnia Juma, né? Que foi vítima de Covid-19 e por si só, né, esse povo deixou de existir. De qual região esse povo? Da região amazônica, o último indígena da etnia Juma. E então ali se vai toda uma lógica cultural, uma forma de vida, né, uma essência, uma ancestralidade de um povo, né, que foi vítima de um genocídio histórico que veio a se concretizar durante a pandemia de Covid-19. Então, esses modos de vida, essas formas de vida, né, esse bem viver, ele está exatamente ligado a isso que o André traz, né, que é o princípio, né, de coletividade dos povos indígenas. Quando a gente fala em princípio de coletividade, ele está ligado a todas as nossas formas de relações na nossa comunidade e com, né, muito além do físico, né, mas também do espiritual, porque os povos indígenas tratam, né, o universo ao nosso redor como todo, né, parte de um todo e de uma complexidade ainda maior, em que a mata, em que os animais são todos seres de um universo e todos eles, em alguma medida, são seres, né, detentores de direitos, são seres vivos também e que a gente tem uma mútua dependência um do outro, principalmente ligado ao território, como o André disse. Os povos indígenas, sem o seu território, eles perdem a essência, muitas vezes, né, desse princípio de coletividade. Se desligam, muitas vezes, até das suas formas de vida social coletiva do dia a dia. O território é a base e a essência de um povo, né? Então, quando o André traz na fala dele que para nós, povos indígenas, a retomada, ela tem a ver com bem viver, é o resgate desse bem viver que está em jogo quando a gente faz uma retomada, né? É para resgatar nossas formas e modos de ser enquanto indígenas. E a gente busca isso porque é no território que a gente vai poder ter a plena exercício desse bem viver social enquanto indígena. Alguns poderiam pensar que bem viver tem a ver com bem-estar, com formas de vida, tem a ver, mas que se perguntar o que é bem viver para os povos indígenas é viver, né, intimamente ligado ao território, né, pensando num princípio coletivo, né, em que todos minimamente tenham dignidade enquanto pessoas para viver e sobreviver, né, tendo alimento, tendo sua casinha, tendo seu espaço para viver e morar, né. Então isso é pensar coletivamente. O bem viver está ligado a uma coletividade, a um pensamento coletivo social
que é o que caracteriza todos os povos indígenas no Brasil, né? Então tem essa ligação com a espiritualidade, né? Com a ancestralidade, todos têm uma noção do seu pertencimento étnico. Então, e ela está intimamente ligada a essa questão da relação com a terra e o meio ambiente, principalmente. Por isso que os povos indígenas se caracterizam como um dos maiores povos, né, que protege e preserva o meio ambiente hoje, né? Só ver exemplo do Brasil, onde estão as maiores áreas de conservação ambiental e proteção ambiental no Brasil, né? Grande parte delas dentro dos territórios indígenas. Então, o bem viver é nesse sentido, né? E esse bem viver que a gente está falando é ele que está sendo atacado hoje, né, no Brasil. Essas formas de vida, de se relacionar com o território que estão em risco hoje. Não só hoje, mas historicamente no Brasil, que é a tentativa, né, de, além do extermínio e genocídio, é tentar se apagar esses modos e formas de vida que os povos indígenas exercem, que nós, enquanto indígenas, levamos, né? E que nós nunca desvinculamos dela, né, André? Então, essa forma de vida, independentemente se a gente estiver no território ou fora dele, a gente leva conosco esses princípios e valores e essa identidade enquanto indígenas também, né? Então, essas formas de vida estão sendo atacadas hoje, né, de maneira mais intensificada e mais articulada também, na medida em que os povos indígenas historicamente lutaram para garantir esse bem viver, essas formas e modos de vida. E se garantiu algumas coisas importantes na Constituição de 88, mas, né, dentre elas, 3 pilares fundamentais e essenciais, que a gente poderia elencar aqui, que é o direito à autodeterminação, direito à diferença, e direito aos nossos territórios tradicionalmente ocupados, né? O direito originário à terra. Então, digo porque até 88 os povos indígenas éramos considerados como sujeitos relativamente incapazes, né, André? Pelo Código Civil de 1916 até 1988, até a data da Constituição, o Estado brasileiro tinha a ideia de tentar, né, a política de Estado brasileiro era de integrar os povos indígenas na sociedade nacional, né, tentando de alguma forma, já que não tinha se efetivado o extermínio, mas tentar acabar com toda essa diversidade de bem viver que tem no Brasil hoje, né? Esses 304 bem viveres diferentes dos povos indígenas, né? Então a ideia era de integrar os povos indígenas, né? De alguma forma fazendo com que os povos indígenas se tornassem só mais um número de CPF e perdessem sua identidade, seus costumes, né? Seus valores, princípios e modos de vida, né? Então se garantiu esse direito à diferença, que hoje é o direito ao quê? Dos povos indígenas serem quem são, né? Garantiu essas formas e modos de vida que a gente tanto pauta e luta para manter, né? E o direito territorial, que é a base de todos esses direitos, e o bem viver, como a gente falou, né? Então que também vem sendo, pós 88, há uma tentativa muito grande do Estado brasileiro, de setores econômicos e do agronegócio principalmente, tentando inviabilizar esses direitos que foram conquistados com muita luta e com muito sangue de vários, né, e vários indígenas nesse Brasil que tombaram durante essa luta e que não conseguiram muitas vezes ver essa luta se materializar, essas conquistas, né, até hoje. E outros dão continuidade a essa luta, como é o meu caso, do André, né, e outros tantos que virão. Então, além desse risco do bem viver, dessas formas de vida que estão em jogo aí, que há um ataque muito bem organizado por parte do Estado brasileiro historicamente, a gente vê que hoje a gente, né, estruturalmente e politicamente, a gente vê o Estado brasileiro atuando com seus 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, de forma a não garantir essas formas e modos de vida, né, colocando em dúvida e em risco esses modos de vida que são dos povos indígenas. A gente vê um poder legislativo atuando no sentido de aprovar leis e projetos de leis, né, emendas constitucionais, de modo a reverter as conquistas constitucionais de 88, né, querem tentar de alguma forma paralisar qualquer futura demarcação de terra indígena no Brasil e rever as que já foram demarcadas. Exemplos de projetos é o PL 490, PEC 215 e outros tantos projetos que estão parados no Congresso Nacional, né, alguns andando e tramitando. E o que mais avançou no momento foi o PL 490, que visa a paralisação, demarcação de terras indígenas e a revisão das que já foram demarcadas, e além da abertura dos territórios indígenas para exploração de terceiros, mineração, né, garimpo, o que vocês possam imaginar. E outro lado, a gente vê o Poder Executivo, né, historicamente na figura do Presidente da República, abaixo dele subordinados está o Ministério da Justiça e Fundação Nacional do Índio, que tem esse poder, competência principal de demarcar os territórios indígenas, que tem a competência de garantir o território para a gente exercer esse nosso bem viver e modos de vida, né? Por isso é essencial o território, como o André falou. E a gente vê hoje o Poder Executivo refém do Congresso Nacional e não efetivando nenhuma demarcação de terra indígena no Brasil. E a nossa única barreira e trincheira de luta é o Poder Judiciário hoje, né, que a gente luta para que ele reconheça esse direito. E a gente vê uma dificuldade muito grande de juízes de primeira instância e tribunais
estarem reconhecendo esse direito. E muitas vezes um território indígena, para ser demarcado e garantir um mínimo de subsistência para esse povo, um mínimo de área para a gente exercer esse modo de vida e o bem viver, a gente leva mais de 20 a 30 anos para garantir um mínimo territorial hoje, né? Então há uma dificuldade muito grande em se efetivar esses direitos fundamentais na medida em que o Estado brasileiro ele é omisso e atua de maneira comissiva, negligente para efetivar direitos fundamentais para os povos indígenas, né? Se omite, nega. Quando os povos indígenas cobram a efetivação desses direitos, que a própria Constituição Cidadã prevê, que a gente lutou para ela também ser constituída, a gente vê uma atuação do Estado muito opressiva, né, muito violenta e muito bem organizada na hora de punir indígenas, né? O Estado brasileiro é muito bem organizado na hora de repreender, né, reivindicações indígenas e mobilizações. Então, na hora de efetivar direitos fundamentais, se omite e é muito bem eficaz nessa proposta, né? Mas na hora de efetivar direitos fundamentais, a gente vê toda uma negligência nesse sentido. André, tu falou antes, e o Marcos falou isso de certo modo agora também, da dificuldade de tradução, né, de traduzir certas ideias da cultura guarani, no caso da tua fala, para a língua do não indígena, né? Tem muitos brancos, né, não indígenas que ainda acham, né, ainda olham os povos indígenas como povos primitivos, nesse sentido, de figuras que não estão no mesmo patamar da civilização não indígena branca. No entanto, a gente vê a relação de destruição, né, que a civilização ocidental branca, não indígena, tem hoje com a natureza. Eu imagino que vocês devem olhar para essa cultura, para essa civilização também, e olhar nós aqui, representantes dela, como nós, os verdadeiros primitivos hoje, né, na medida que a gente está destruindo formas de vida e o próprio planeta, né? Como é que tu vê como é que tu definiria hoje na tua visão, né, na visão da cultura guarani, esse modo como os não indígenas estão se relacionando com a natureza? Dessa parte tem que tentar explicar, que nosso entendimento, né, é totalmente diferente, né? Então, resumindo, né, assim, bem direta, né, acho que o não indígena está acabando com o mundo. Isso é resumo, assim, né? No nosso entendimento, né? O mundo foi criado, né? Começa e também já sabendo para o fim, né? Mas o Juruá é muito apressado, né? Ele estraga muito a natureza, né? Principalmente. E aí ele vai acabando o mais rápido possível que foi pensado, né? Então isso que a gente vê. Porque como a nossa vida também, né? Então acho que o mundo e a natureza veio exatamente assim também, né? O Criador que sabe, né? O Criador criou e ele sabe quando vai terminar, né? Esse universo, né? Criador da mata, da terra, da água. Então ele já vem criando sabendo quando vai terminar, né? Só que o Juruá veio assim mais acabando mais rápido, né, assim, do tempo dele, né. Então, por isso a gente sempre fala, né, por exemplo, hoje está acontecendo muitas coisas e no Juruá assim, nem está percebendo por quê, né. Muitos nossos povos, né, todos os povos acho que é parecido, né, além de falar na sua língua, no modo de dia a dia um pouco diferente, mas o entendimento é tudo igual, né. Hoje tá descontrolado o mundo, né? O universo, né? Tem uma parte que porque não era para ser assim, né? O universo foi criado exatamente para funcionar no jeito, assim, um jeito, né? Por exemplo, não aconteceria uma parte, um estado com seca e outro estado não, né? Não era para ser assim, né? Mas como o Juruá veio estragando a natureza, o próprio universo, próprio que existe, né? Que como o Marco falou, né? Porque desse universo, em cima dessa terra que está ali, foi criado por algum motivo. Não foi criado assim à toa, né? Então, vento, folha, galho, qualquer coisa que está aqui vem para viver. Por isso, nosso papel, sempre digo assim, nosso papel é manter a mata. Porque sem a mata não acontece nada, né? Sem a mata não tem ar, não tem vento, não vem chuva, não vem nada.
Porque tu vês algum estado, principalmente lá para cima, para o Mato Grosso, né, tem só soja. E tem muitos lugares que nem chove mais, porque falta natureza, estragou. Ele não vê a consequência como chegar, né, o Juruá, que não é indígena. Ele não controla mais, né? Vem enchente, né, estragando cidade, estragando a própria natureza, né? Porque ela não tem mais equilíbrio assim certo, né? Por causa do não indígena. Porque próprios como nós indígenas também, a natureza não tem mais liberdade também. Porque o Juruá vem, digamos assim, que ele está refazendo. Por exemplo, dentro da antes da cidade era tudo mata, né? Tinha riacho, tinha rio, para a água correr livremente. Mas hoje, cidade está em cima. Ele não tem mais como respirar próprio rio, né? Então ele não consegue se manter no equilíbrio assim. Então ele vai sem controle. Então por isso a gente fala, né, que a gente unifica as palavras para o Juruá, do lado de Juruá, o Juruá está acabando com o mundo, né? E como que se traduzem na prática todas essas violações de direito hoje, principalmente nos últimos anos aqui no Brasil? Está falando de violações de direitos e um desmonte, né, de uma série de políticas públicas, órgãos públicos. Qual é o tamanho desse desmanche que se tem hoje no Brasil relacionado à vida dos povos indígenas? O que está em jogo na realidade é qual é a forma de relação que teremos com o planeta Terra, na verdade, que está se falando aqui quando o André traz na fala dele, né? As formas de relação com o planeta Terra, com o território, que é o que a gente está trazendo como ênfase aqui, como destaque, são de que forma nós vamos se relacionar com esse território, de que maneira e de qual é o objetivo e uso desse espaço, por exemplo. O modelo civilizatório ocidental, ele trouxe seus elementos e características para o mundo, mas esse sistema, né, civilizatório, os povos indígenas nunca quiseram fazer questão de estar pertencendo a ele ou fazer o uso desse modelo civilizatório. Porque, como o André disse, esse modelo civilizatório ele segrega, ele mata, ele discrimina, né? Ele se utiliza de mecanismos raciais, preconceito, né? Violência de gênero. Os povos indígenas sempre tiveram mais de 5 gêneros na sua essência, né? Nunca vimos problema nenhum em ter pessoas com disseminar ódio, preconceito contra grupos e pessoas. Então, esse é um modelo civilizatório que nós nunca nos enxergamos contemplado nele e nunca quisemos fazer nem uso dele, né? Mas não é porque fazemos o uso em alguma medida que nós deixamos de perder a nossa essência e valores enquanto indígena, que é aquele velho dilema, né? De que se o indígena está se utilizando de um carro, de uma casa, né, André? Né? Estamos usando um tênis, um sapato, deixamos de ser indígena. Nunca vamos perder nossa identidade na essência, né? Então, a nossa forma de relação com o universo é totalmente diferente, né? A gente trata o rio como um ser vivo, a mata como um ser vivo, né? Ela nos dá o alimento, né? Nos dá o vento, a chuva, como o André falou. Então, isso aqui é uma forma de relação com o universo e com o mundo e com o território. A gente não usa para tirar somente riqueza, esgotamento e exploração somente daquilo ali como uma perspectiva individual de usufruto somente pessoal, né? Ela tem que servir para um bem maior coletivo. Eu acho que isso é o que se mostra em jogo nesse cenário nacional, na qual o Estado brasileiro nunca conseguiu entender essa lógica de vida, né, André? Desde 1500 a gente vem nessa resistência e luta para manter e garantir nossas formas e modos de vida, né? Garantir nossos territórios, mesmo que para isso, em 1500 a gente era estimado em mais de 1000 povos indígenas. Tudo que se construiu de política de Estado no Brasil para povos indígenas, de estrutura também, foi pensado por não indígenas. Nunca teve um diálogo, um planejamento, uma colaboração entre indígenas e não indígenas para construir uma ideia de sociedade brasileira mais justa e igualitária, que contemplasse esses modos de vida nossos também e que esses modos de vida fossem respeitados, nessa diversidade, esses modos de vida pudessem ser, né, de alguma forma recepcionados pelo Estado. O que se viu foi o oposto, né, André? Que foi a tentativa de
além do extermínio e genocídio, a tentativa, né, de integrar os indígenas à cultura ocidental que a gente resistiu e resiste até hoje. Tudo que se construiu em termos de legislação de direitos também para povos indígenas foi pensado numa perspectiva não indígena, né? O poder econômico, né, com quem a gente tanto luta, com o agronegócio que não, né, de alguma forma nos vê como inimigos, né, André, deles também, porque diz que a gente invade os territórios deles e, na verdade, vê o quão o processo histórico ele inverteu a lógica, né, André? Ele nos tornou invasores dos nossos territórios, né, e tornou eles legítimos de proprietários dos nossos territórios, né? Então, a lógica de mundo é essa que nós não compartilhamos e não compactuamos, né, André? Que é isso que está em jogo, né? A gente que, quando luta por território, a gente luta por todo um povo ter território, né, e o direito a serem quem são, a serem indígenas, né, e poderem ter uma vida digna enquanto indígenas, né? A gente não está lutando por um território para plantar soja, para plantar milho, e somente para me usufruir, e é o que me interessa, né? Se alguém vai fazer uso coletivo individual, não interessa. A questão é que o território vai ser meu, é a lógica não indígena, né? Então acho que é a lógica que o Estado brasileiro trabalha nesse sentido e por isso nega tantos direitos, né? Por não entender essa nossa lógica de vida, que a gente só quer o mínimo para sobreviver e que não compactua com essa lógica de mundo. E quando a gente não compactua para o Estado brasileiro é um problema isso, na medida que a gente quer garantir o território só para subsistência, né? O agronegócio, por exemplo, quer explorar aquela área. Isso é mais atrativo para o Estado brasileiro, porque a sociedade brasileira fundou um Estado nessa perspectiva, né? Em que nós, povos indígenas, não fomos contemplados. Eu acho que seria isso. André, uma questão, acho que da minha parte, para encerrar, a gente está aqui com a escola ao fundo, né, que foi construída aqui na aldeia. Tu estava nos falando antes também de projetos de agrofloresta que vocês estão implementando aqui. Isso que tu falou antes, que a retomada não é só uma retomada de território, né, mas também é uma retomada de modo de vida, de cultura. Falasse um pouco sobre esses projetos que vocês estão fazendo aqui. Tá, vou tentar falar sobre a agrofloresta, né? Para não indígena, acho que parece agora que surgiu essa agrofloresta, né? Uma coisa nova, né? Mas sempre eu digo assim, nós indígenas nascemos com isso, né? Nós vivemos com a planta, né? Aqui, como eu falei, né, sobre a retomada, né? Para o Juruá, assim, sempre coloca a primeira aldeia, sabe? Por exemplo, a gente criou essa escola também, que está vendo no fundo, com nossas ideias, com nossa técnica, digamos assim, né? Só que essa casa de barro, né, é da nossa cultura, né? Só que a gente pensou, principalmente retomada, né? Minha ideia é deixar aberto pro Juruá, principalmente para ele entender, ou seja, ele nem precisa nem entender nossa cultura, só apenas respeitar, que já é tudo, né? Porque muitas vezes a gente nasceu já em outro mundo, né? Nós Guarani, nós não estamos no nosso mundo, do Juruá também. Mesmo que a gente falar, como o Marco falou, né, mesmo que a gente falar na língua portuguesa, usar roupa, mas mesmo assim nós não estamos entrando no mundo do Juruá. Então, a gente nunca vai entender exatamente. Mas eu acho que eu quero deixar também, assim, nós, povo indígena, sempre respeitamos o Juruá, sempre. Sempre obedecemos também. Sempre nós se esforçamos também para se lidar com vocês, com o Juruá, assim, principalmente na língua. Eu sempre digo assim, eu nunca estudei na minha vida, mas eu me forcei para ler, para escrever, principalmente para falar, porque só assim eu posso dialogar com o indígena, sabe? Então essa era, sempre eu trago assim, né? Falar um pouco da agrofloresta, né? Aqui a gente plantou muitas árvores, né? Nativas de fruta e também do remédio, né? Então nossa ideia é, por exemplo, aqui na área estadual era área preservação, né? Deveria ter só agrofloresta nativa, assim, né? Mas quando a gente entrou aqui, tem muitos pinos, eucaliptos, que não tem nada a ver com reserva, né? Com Mata Atlântica, né? Então, por isso a gente derrubou alguns pinos aqui
depois da nossa entrada, e a gente pensou, vamos replantar a árvore que a gente precisa. Então a gente não pensou colocar agrofloresta assim, né? A gente plantou porque a gente precisa, porque é nossa cultura, né? A gente não quer trazer as palavras bonitas, o nome bonito, né? Para mostrar, né? Que a gente tem agrofloresta. Mas como o Juruá entendeu que é agrofloresta, tá bom, vamos chamar agrofloresta. Então vamos... para dizer que, como o Marco estava falando também, para o Juruá também saber que nós também entendemos sobre essa parte, né? Quando a gente entrou aqui, a gente pensou principalmente da retomada da vida, da liberdade, né? Porque a gente tem também garantido também até dentro do MEC, né? Aceitou, né? Que nós temos educação diferenciada, né? Só que isso nunca saiu na prática, nunca. Porque a gente tem direito garantido no papel. Mas mesmo que a gente tem escola dentro da aldeia, não era a escola da aldeia, a escola estadual. Tudo funciona como Juruá. Regra vem de fora, merenda escolar, tudo vem de fora. E nossos filhos têm que cumprir a regra que não é nossa. Então aqui também nós pensamos, a gente conversamos junto com as famílias da aldeia e nós temos que manter nossa cultura. Isso não quer dizer que nós não queremos entender e compreender ao lado do Juruá. É importante, é muito importante aprender, escrever, falar, né? Só que nós temos que levar a nossa, principalmente cumprir nossa regra que a gente tem. Porque eu acho que, em geral, assim, nós não é que esquecemos, é diferente. Nunca vai ser esquecido. Qualquer povo indígena nunca vai esquecer sua cultura, sua língua. Só que muitas vezes nós deixamos de lado para cumprir a regra dos outros, né? Principalmente a lei. Nosso filho, né? Meu filho, principalmente, meu filho estudava na escola normal, escola estadual. Cumpria hora, dia, ele não tem que levar falta, né? E sempre, até eu forçava para ele cumprir, ir para a escola. E chegou um momento assim, né, não vou fazer mais isso. Porque essa não é a minha regra. Eu tenho regra que eu deveria estar cumprindo e não estou cumprindo. Então aqui, por exemplo, a gente tem escola autônoma, que nós mesmos criou na ideia e nós mesmos trabalhamos. A criança ergueu para sua escola, né? E também temos a agrofloresta, né? A agrofloresta também muito importante. Tu pode ver a importância dela com a fruta, com folha ou com casca, né? Que é remédio, né? Por isso a gente plantou, aqui tem mais de 600 mudas plantadas aqui, que é a agrofloresta, né? Então nossa ideia é cada vez mais ampliar, né? Aumentar, plantar mais, né? Então esse o próximo mês, que é dia 10, 11 e 12 de setembro, a gente vai ter atividade de manejo agroflorestal, né? Então não é trabalho, é só apenas manejar, sair limpando, né? E plantando, replantando, né? Então é muito importante falar sobre isso também, né? Que, como eu falei, né? Todas as aldeias, dentro da aldeia, cada família tem sua agrofloresta, né? Então, como eu falei, né? Que os povos indígenas nascem com isso, né? E também é nosso dever, né? Para a gente se lidar com plantas, se lidar com mata, se lidar com tudo, né? Nossa visão não é como o Juruá. Principalmente para pensar, né? Falando. Eu sempre digo assim, eu não quero usar muitas palavras do Juruá, porque eu falo, né? Eu falo na língua do Juruá, e o Juruá vai entender como ele entender. Mas eu não estou falando aquilo, estou falando como eu entender, né? Falando de meio ambiente, né? Eu sempre digo assim, por que o Juruá inventa meio ambiente, né? Meio ambiente seria todo ambiente, né? Não seria meio ambiente, né? Porque vem com lógica, como o Juruá fala, né? Já com dividir uma coisa. Uma parte pode ficar a mata e uma parte pode usar como ele quer. Pode plantar soja, pode fazer o que quiser. Então ele já divide. Então por isso é meio ambiente, né?
Porque mata, né? Mata a gente vive com mata. Porque ele precisa viver com o calor humano e nós precisamos viver com ele também. Porque a gente não cuida, a gente não é só cuidar da mata, a gente vive junto, é diferente, né? E muitas vezes na visão, no entendimento do Juruá também, para preservação, falando de preservação, para preservar, ele tem que cercar como o Marco estava falando, né? O Juruá tem que cercar tudo, aí está reservado, né? Mas ele não está reservando, ele está castigando, porque tudo tem que estar junto com a mata, né? Então, nosso entendimento era isso, né? Viver junto, né? Para finalizar, assim, eu sempre digo assim, a gente não precisa entender dos outros para a gente viver no mundo. Só apenas respeitar. Por exemplo, eu sou Guarani, o Marco é Caingangue, eu não preciso entender dele para viver, eu tenho que respeitar como ele é. Eu não preciso virar o Caingangue para ele me respeitar. Eu também sou Guarani, ele tem que viver junto, ele tem que respeitar como ele é. Só que isso o Juruá nunca quer entender. Hoje, com o nosso governo, né? Como os governo de hoje. Não é só hoje que está acontecendo isso, mas hoje, com esse, nosso presidente está piorando, né? Muito pior do que antes, né? Ele, para respeitar, para ele dar direito, a gente tem que viver como ele. Nas palavras do Juruá também vem a igualdade, né? Para ser respeitado, tudo tem que ser igual, né? Mas o preto, por exemplo, nunca vai ser branco. Nunca. Preto tem que respeitar, tem que ser respeitado como preto. Indígena tem que respeitar como indígenas. Porque nunca vai ser igual. Importante no mundo é respeitar um ao outro. Só assim podemos viver. Acho que é isso.